Boa noite. Não foram poucas as vezes que Jesus discutiu com os líderes religiosos de sua época. E ele não hesitava em discordar publicamente ou mesmo avisar o povo dos falsos ensinos de sua época quando era necessário. Não foi por menos que, em certa ocasião, Jesus alertou: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus quis dizer com isso? Aquilo que o fermento faz não é algo que conseguimos ver. Não conseguimos ver o como a massa do pão cresce, por exemplo, mas nós podemos ver o resultado de se colocar fermento na massa. No Novo Testamento, essa era uma forma de se falar da tendência moral maligna de alguém ou de algum grupo, talvez tendo como exceção aí a parábola do fermento de Mateus 13. Jesus está ensinando os seus discípulos a ficarem de olhos abertos contra a influência dos fariseus e dos saduceus, dois grupos religiosos que possuíam líderes na comunidade judaica. Talvez na nossa linguagem de hoje seria: tenham cuidado com estes camaradas, eles não são flores que se cheiram. Durante essa semana nós anunciamos nas nossas redes sociais que hoje nós celebraríamos o Dia da Reforma Protestante, que de fato acontece no dia 31 de outubro. Como vocês ouviram na história de Martinho Lutero que eu contei aqui para as crianças, antes de começarmos a mensagem, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Elas eram um convite para um debate público contra Johann Tetzel, que vendia indulgências. As indulgências eram promessas vindas do Papa, o líder supremo do catolicismo romano, que prometiam diminuir o tempo de alguém, vivo ou morto, passar no purgatório. A Bíblia ensina que nenhum homem tem essa autoridade, além de ensinar que os únicos lugares para onde um dia iremos é ou o céu ou o inferno. A propaganda de Tetzel dizia: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Querendo dizer, assim que você paga, a alma por quem você pagou já está em melhores condições. A atitude, a coragem de Lutero marcou a história a ponto dele ser considerado uma das pessoas mais influentes do milênio passado. E quando eu ouvi a respeito disso, a primeira vez, dessa influência de Lutero, foi do meu professor, ou de um dos meus professores. Ele disse que ele havia sido considerado a segunda pessoa mais influente do milênio passado pela revista Times. Eu dei uma procuradinha e achei uma lista, acho que era essa lista da Times, mas não era segundo, era terceiro lugar. Quem vocês acham que estava em primeiro lugar? Primeiro lugar ficou para Johann Gutenberg. O que ele fez? Ele revolucionou a imprensa. De fato, gente, quando eu penso em Lutero, sem a imprensa, aquilo que Lutero fez teria sido muito, mas muito menor. O segundo lugar estava para Isaac Newton, com a revelação da lei gravitacional. Enfim, a atitude de Lutero, seja primeiro, segundo, terceiro, contra a atitude da igreja da época, incentivou diversos outros estudiosos da Bíblia a levantarem suas bandeiras. Mas o que todos eles tinham em comum? É possível que você já tenha escutado sobre as 5 solas, as 5 marcas da Reforma Protestante. Sola fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, somente a Deus a glória. E sola Scriptura, somente a Escritura. Hoje, nós celebramos os esforços de Lutero e de tantos outros homens ensinando a palavra de Deus. E eu darei sequência ao estudo expositivo que temos feito no Evangelho de Marcos. No entanto, dessa vez, eu enfatizarei a última sola do slide, a sola Escritura. Por quê? Porque o texto que estudaremos hoje responde à seguinte pergunta: qual a fonte de autoridade da igreja? E por que isso é importante? Pensem comigo. Há dezenas de igrejas em Paulo Afonso. Ainda que elas tenham muito em comum, elas também possuem profundas diferenças. É ortodoxa? É católica? É calvinista ou arminiana?
histórico ou pentecostal, liberal ou radical, e não que as igrejas se definam somente por um ou por outro. Diz qual está certa, qual devemos seguir, de qual devemos fazer parte, onde eu olho para ver o verdadeiro padrão de como uma igreja deveria ser. Nós moramos no maior país católico do mundo. E eu pergunto para vocês, qual a fonte de autoridade da Igreja Católica Romana? Isso, o Papa é uma dessas fontes, é a outra. A Bíblia. Então a Igreja Romana ela tem duas fontes de autoridade, a Bíblia e o Papa. Será que eles estão certos? Certa vez, quando Jesus estava passando pelo templo, aproximaram-se deles os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos e lhe perguntaram: com que autoridade estás fazendo estas coisas? Quem te deu autoridade para fazê-las? Perceba que o desejo de entender, de se conhecer a origem da autoridade de alguém não é algo novo. Aliás, eu pergunto para vocês, quem me deu autoridade para estar ensinando para vocês hoje aqui? Será que eu tenho autoridade para isso? Será que eu posso? Será que eu tenho autonomia, autoridade para usar a Bíblia como eu bem entendo? Será que eu posso manifestar minhas próprias ideias, opiniões e teses como eu bem entender? Será que eu tenho autoridade para me apoiar nas tradições que foram criadas pela igreja para passar a mensagem de hoje? Vamos então juntos observar o texto de Marcos, capítulo 7, dos versículos de 1 a 13, mas não sem antes orar. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos aqui nesta noite. Obrigado pela oportunidade de, com bastante liberdade, abrirmos a Tua palavra, olharmos para ela, observarmos elas e estudá-la juntos. Senhor, me use para que eu seja claro, me use para que a Tua glória, Pai, resplandeça nesse lugar, pelo poder do Teu Espírito, pela consciência que queremos ter a respeito da Tua palavra. Nos ajude a entender a centralidade da Tua palavra nas nossas vidas neste mundo. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse trecho, nós veremos como a obediência à palavra de Deus é o critério da pureza e de autoridade sobre nossas vidas, não as regras criadas pelos homens. Marcos 7 começa assim, nos versículos 1 a 4. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem se antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Percebam que a discussão dos fariseus e alguns mestres da lei com Jesus se deu em razão dos discípulos de Jesus terem sido vistos comerem sem lavar as mãos. Marcos explica o que ele descreveu com as mãos impuras nos versículos 3 e 4, que no nosso texto estão entre parênteses. Isso é o que nós chamamos de um comentário editorial, esses parênteses no texto. É importante que você perceba que a questão não era sanitária, não era de higiene. A questão era cerimonial, de purificação. O versículo 4 diz que eles observavam muitas outras tradições. E até por isso que vale adicionar aqui que, ao contrário dos saduceus, que minavam a Escritura por retirar do conteúdo dela, no capítulo 12, versículo 4 de Marcos, mais para frente, nós veremos os saduceus são exortados por Cristo por não conhecerem a Escritura. Eles não acreditavam na ressurreição. Eles tiravam algo que era verdadeiro. Agora, o problema dos fariseus era outro. O problema era o acréscimo que faziam as Escrituras. Os fariseus criam que as tradições foram dadas oralmente aos seus antepassados. Segundo eles, as tradições que eles seguiam foram ditas por Moisés quando ele recebeu a lei de Deus no Monte Sinai.
Eles criam então que havia duas revelações divinas que eram paralelas, uma escrita e uma oral, sendo ambas igualmente importantes e autoritativas. Elas estavam em pé de igualdade quanto ao que se refere à autoridade que deve ter sobre as nossas vidas. No século II a.C., essa forma oral que eles acreditavam ter vinda de Deus, ela foi preservada por meio da escrita. E agora, um pouco de curiosidade para vocês, né? Aqui vários nomes esquisitos, né? Esses escritos, eles se chamam Mishnah, ou esse escrito, né? Se chama Mishnah, que posteriormente, né, ela foi aí suplantada com a Guemará, que é um comentário sobre a tradição. Juntas, nessas duas, Mishnah e Guemará, elas formam o que é conhecido como o Talmud judeu. Talvez entre essas palavras, essa seja mais comum de se escutar, Talmud. E para vocês terem uma ideia do quanto o povo de Israel estimava por essa tradição, num de seus, aqui mais uma palavra novinha, Targums, e Targum era basicamente uma paráfrase do Antigo Testamento em aramaico, lembrando, o Antigo Testamento, quase ele todo foi escrito em hebraico, algumas porções em aramaico. Nele, né, nesse Targum, Deus ele é representado, olha só, como ocupado de dia com o estudo da Escritura e de noite ocupado com o estudo da Mishnah. Os fariseus observavam muitas tradições. E dando sequência ao texto, Marcos escreve: Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, os fariseus e mestres da lei encostam em Jesus e questionam ele: Ei, Psil, por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Jesus então cita Isaías 29:13, afirmando a hipocrisia deles. E o que era da hipocrisia deles? Que ainda que parecessem piedosos por fora, os seus corações careciam de Deus. Eles estavam longe do verdadeiro Deus e Senhor. Eles se mostravam como adoradores do verdadeiro e único Deus, mas seus louvores eram em vão. Por quê? Porque aquilo que eles tanto seguiam e ensinavam não eram os princípios e mandamentos de Deus, mas regras criadas por eles mesmos, pelo próprio homem. Jesus então apresenta 3 princípios que sustentam uma das características da reforma protestante, a sola scriptura. Em primeiro lugar, Jesus mostra que a escritura é sagrada e a tradição ela é humana. Olha aqui nos versículos 5 a 7 de novo. Vocês se lembram que eu lhes disse que os fariseus consideravam as suas tradições com a mesma autoridade que as escrituras, porque acreditavam que elas vieram de Deus? Quando os fariseus dizem a Jesus: seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes, Jesus responde: essas tradições não passam de regras que homens criaram. E esse nem foi o único argumento de Jesus. Olha só, Marcos 7, agora de 10 a 13, diz assim: pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam. Note aqui como Jesus contrasta Moisés disse com vocês afirmam. O que Moisés disse é da parte de Deus, mas o que vocês estão dizendo, baseado na tradição de vocês, isso não é de Deus. Agora, como eu sei que aquilo que Moisés disse é de Deus? A resposta é de certa forma simples. Mateus, ao descrever o mesmo evento, lembrando aqui que nós temos 4 evangelhos, e eles escrevem
sobre o nascimento, sobre a vida, sobre a morte de Cristo, e eles têm uma diferente ênfase na forma como escrevem, ou para quem eles escrevem. Por isso, às vezes, algumas perspectivas diferentes, mas todos eles falando verdadeiramente sobre a mesma coisa. Então, Mateus, quando descreve esse mesmo evento, ao invés de dizer Moisés, olha só, ele diz Deus. De novo, o que Moisés disse era da parte de Deus. E a Escritura não corrobora a versão dos fariseus de que suas tradições vieram de Moisés, que foi aqui um veículo de comunicação daquilo que Deus tinha e tem para ensinar. A tradição não tem origem em Deus, mas nos homens. Perceba então que nós temos o próprio Senhor Jesus, com toda a sua autoridade, distinguindo entre a Escritura e a tradição. Uma é sagrada, é divina, e a outra é humana. Quero dar um exemplo para vocês com a minha própria vida, talvez que ilustre um pouquinho essa distinção entre Escritura e tradição. Eu nasci num lar católico romano. Eu fui educado no catolicismo romano. No catolicismo romano existe uma doutrina chamada desculpa, sucessão apostólica. E o que é isso? O texto é longo, mas vale a pena ser lido com vocês. A doutrina da sucessão apostólica é a crença de que os 12 apóstolos passaram a sua autoridade adiante a seus sucessores, que então passaram a sua autoridade apostólica para os seus sucessores, continuando através dos séculos até os dias de hoje. A Igreja Católica Romana vê a Pedro como líder dos apóstolos, com a maior autoridade e, portanto, seus sucessores recebem a maior autoridade. A Igreja Católica Romana combina esta crença com o conceito de que Pedro, mais tarde, se tornou o primeiro bispo de Roma e que os bispos romanos que seguiam a Pedro eram aceitos pela Igreja primitiva como a autoridade central entre todas as outras igrejas. A sucessão apostólica, combinada com a supremacia de Pedro entre os apóstolos, resulta no bispo romano sendo a autoridade suprema da Igreja Católica, que é o Papa. Agora, em nenhum lugar das Escrituras, gente, Jesus, os apóstolos ou quaisquer outros escritores do Novo Testamento declaram a ideia da sucessão apostólica. Em lugar algum do Novo Testamento você encontra registrado qualquer um dos apóstolos ter passado a sua autoridade apostólica para os seus sucessores. Em lugar algum. Você pode procurar, você não vai encontrar qualquer dos apóstolos prevendo que iriam passar adiante a sua autoridade apostólica. O que Jesus ordenou foi que os apóstolos construíssem o fundamento da igreja, Efésios 2:20. Qual é o fundamento da igreja que os apóstolos construíram? O Novo Testamento, o registro das obras e dos ensinamentos dos apóstolos. A igreja não necessita de sucessores apostólicos. Escreva isso. A igreja necessita dos ensinamentos dos apóstolos precisamente registrados e preservados. E isso é exatamente o que Deus providenciou na sua palavra. Efésios 1:13, Colossenses 1:5, 2 Timóteo 2:15, 4:2. Olhem esse texto do apóstolo Paulo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. É quando ensinamos as Escrituras para que a corrente do ensino não pare. Paulo escreve para Timóteo, seu verdadeiro filho na fé, como ele chama, que as palavras que ele ouviu de Paulo, que era apóstolo, fossem confiadas a homens fiéis que também fossem capazes de ensinar outros. Ou seja, que o ensino de Deus, entregue aos profetas e apóstolos, perpetuasse de geração em geração. Por quê? Porque a palavra de Deus é a expressão escrita da própria autoridade de Deus. Esse é o tipo de frase que eu colocaria no Twitter.
porque a palavra de Deus é a expressão escrita da própria autoridade de Deus. Então, assim como Jesus diferenciou a escritura sagrada da tradição humana, nós também precisamos fazer o mesmo. Precisamos, como Jesus, afirmar que a Bíblia é sagrada, mas a tradição não. Ela é humana. E um outro princípio estabelecido pelo próprio Senhor Jesus é que a escritura é mandatória e a tradição é facultativa. Queridos, vale lembrar aqui que precisamos imitar nosso Salvador. A gente precisa fazer conforme Jesus fazia. Isso, inclusive, é um mandamento do Novo Testamento, para que a gente imite Jesus. E a gente precisa fazer isso corretamente. O fato dele ter distinguido claramente entre a Escritura e a tradição, afirmando que uma é sagrada, é divina, enquanto a outra é produção humana, não significa que ele rejeitava toda e qualquer tradição humana. O que Jesus faz e todos nós devemos fazer é colocar a tradição no seu devido lugar. Ela nunca pode tomar o lugar das Escrituras, nunca. Mas perceba que era exatamente isso que os fariseus faziam. Eles colocavam a tradição no mesmo pé de igualdade da Escritura, colocando a tradição como se fosse a própria palavra de Deus. Era nisso que eles falhavam. Eles colocavam a tradição no mesmo pé de igualdade das Escrituras. E, de acordo com a citação de Jesus do texto de Isaías, logo depois que ele cita eles, ele diz: sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Eles ensinavam doutrinas de homens como se fossem mandamentos de Deus. Jamais podemos fazer das regras de homens como se fossem regras de Deus. Você só pode vestir esse tipo de roupa. Você só pode comer isso ou aquilo. Queridos, se não forem estipulações genuinamente dadas por Deus, então precisamos entendê-las como tal. Você gosta que seu filho coma de boca fechada? Como você lida com ele quando ele não come com a boca fechada? Comer com a boca fechada é algo que você entende ser bom ou algo que Deus estabeleceu para a vida do seu filho? Se foi Deus quem estabeleceu e seu filho não está cumprindo, então isso é pecado. Se isso for um desejo, um capricho seu, então comer com a boca aberta não pode ser tratado como se fosse um pecado. Eu não vivi numa época em que canhotos eram castigados se comessem ou escrevessem com a mão esquerda. Mas eu sei que algum aqui dentre nós passou por esses momentos, por esse momento da história. Era certo castigar alguém porque usava a mão esquerda para comer ou para escrever? Obviamente que não. Há pais que, semelhantemente, ao ensinar seus filhos, fazem de costumes, de hábitos sociais e culturais como se fossem mandamentos de Deus. E eu não estou dizendo que os pais devem ignorar os costumes, os hábitos sociais, as particularidades culturais. Claro que não. Eu estou dizendo que devemos, como Cristo, discernir a lei que vem de Deus, porque essas nós não temos a opção de dizer não, e a lei que vem de homens, essa é facultativa, essa é opcional. Eu quero que meu filho, quando comer, faça isso de boca fechada. Não porque isso seja mandamento de Deus, mas porque é culturalmente agradável. E também para não cair comida para fora da boca. Mas eu não faço disso como se fosse regra de vida divina. Eu não quero que minha filha entenda os benefícios de se tomar... Eu quero que minha filha entenda os benefícios de se tomar banho. Mas isso não é mandamento de Deus. Eu não posso misturar as coisas e tratar os meus desejos como se fossem todos os desejos de Deus, mesmo que eles sejam bons e saudáveis. É saudável se lavar as mãos antes de comer? Claro que sim, mas isso é facultativo. Eu não vou pecar contra Deus se eu não lavar as minhas mãos. Então, queridos, percebam que forçar outros a fazerem o que Deus não prescreveu para que fosse feito não tem origem
no Senhor. As regras de homens, as tradições humanas não são doutrinas como as da Bíblia, que todos precisam crer e obedecer. Pense comigo sobre esse ritual de lavar as mãos antes de comer dos fariseus. Ele é higiênico. É saudável lavar as mãos antes de comer. Não há nenhuma proibição bíblica que nos condene quando lavamos as mãos antes de comer. E cerimonialmente é inofensivo. Não faz mal nenhum eu lavar as mãos. E se é assim, então qual é o problema? Jesus ilustrou o problema ao falar do Corban, que ele cita no versículo 11. Mas antes de chegar lá, o que é o Corban? O Corban ele é uma palavra hebraica transliterada para o grego, e nesse caso ao português, referente a alguma coisa que foi separada como presente para ser dado a Deus numa data futura, mas que ainda está em posse do proprietário. De acordo com a tradição judaica contemporânea, a pessoa que fizesse esse voto era absolvida da responsabilidade de apoiar ou assistir os seus pais, o que era uma clara violação da lei mosaica de se honrar os pais. Em outras palavras, o Corban era uma jogada farisaica que elevava a tradição humana para o status de revelação divina. Exatamente o problema que estamos apontando. Eles tinham regras bem detalhadas que determinavam certas práticas e proibiam outras que nunca foram ordenadas por Deus, mas eram apresentadas como se assim fosse, como se fosse de Deus. Queridos, isso é extremamente importante. Martinho Lutero ele não brincou de ser vilão da igreja no seu tempo. Ele fez uma jogada séria, porque a salvação das pessoas estava em risco, de uma perspectiva humana, claro. Ou Lutero apresentava a verdade que ele conheceu ao estudar a Bíblia, ou deixava as pessoas morrerem em suas ignorâncias. Porque não existia e nem existe moeda alguma que quando cai na caixa tira qualquer pessoa do purgatório e do inferno. Somente o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de todo o pecado e nos proporcionar comunhão com Deus, a ponto de sermos vistos como santos. Somente a Bíblia apresenta o conteúdo que precisamos conhecer e crer para graciosamente termos a salvação que nenhum de nós merece. Martinho Lutero teve uma apreciação muito grande por Romanos 1, versículo 16. A luta desse homem, Martinho Lutero, era demonstrar que o conteúdo bíblico era e é suficiente para nos relacionarmos com Deus, inclusive ganharmos a nossa salvação. E aí agora para vocês, o texto que eu citei, Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. O poder da salvação não está em nós, está no, muito bom, Evangelho, na obra de Cristo, na cruz do Calvário e na sua ressurreição. Quando cremos, quando confiamos nisso, nós somos salvos da condenação do pecado. A salvação de homens e mulheres não é um plano meu ou um plano seu. Não é um plano da igreja. A igreja é o veículo de Deus para que os planos dele aconteçam e se desenvolvam. Mas não é um plano da igreja. Foi o Senhor Deus que disse, por intermédio de Paulo, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Aumentar qualquer coisa no como uma pessoa pode ser salva, ou retirar qualquer coisa dessa mensagem é brincar de Deus. Não foi você, nem eu, que decidiu como homens e mulheres seriam salvos por Deus e para Deus. Para que vocês percebam claramente o que eu quero dizer e mostrar claramente qual é o pré-requisito da nossa salvação. João, só para pegar 3 passagens. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
João 3,16. Agora João 5,24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Não é uma coisa que acontece no futuro, é uma coisa que acontece quando você crê. Se você creu, entenda, você já tem a vida eterna. Você já passou da morte para a vida. João 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Para se ter a vida eterna, basta crer em Cristo. O Cristo tal como as Escrituras o apresentam. Não é por menos que João diz a razão pela qual escreveu seu Evangelho no capítulo 20, versículos 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Olha só, gente, João dizendo, o que está escrito aí, gente, é para que vocês entendam. Entendendo, vocês creiam. Esse cara aí, ó, esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. E quando nós cremos, nós temos a vida eterna. Quando alguém, por exemplo, exige que pessoas parem de fumar, parem de beber, parem de xingar as outras, para então aceitar a mensagem do Evangelho, nós estamos fazendo como os fariseus do nosso texto de estudo. Nós estamos dizendo que essas ações são condições divinas para alguém ter fé em Cristo, quando nem mesmo Deus as colocou como condição. A única condição é crer, é confiar em Cristo, o Cristo bíblico, o Cristo que cura, o Cristo que restaura, o Cristo que vive e salva, o Cristo que é paciente, que não deseja que ninguém pereça, mas que chegue ao arrependimento. Arrependimento é uma mudança de paradigma sobre quem Cristo é. Um dia eu pensava que Cristo era isso. Outro dia eu vejo, conforme as Escrituras, quem Ele genuinamente é e eu creio. Veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas que querem seguir a Cristo devem continuar fumando, bebendo até cair, mentindo, adulterando, roubando. Eu estou dizendo que essas proibições, como qualquer outra proibição, não é a doutrina bíblica da salvação. Ele é a tradição de homens. Parar com essas coisas, fumar, beber, mentir, faz parte da nossa vida como cristãos. Devemos sim fazer isso, mas isso não é o que me coloca no céu, ou não é o que me habilita a então crer em Cristo. Aliás, sem crer em Cristo, você não vai ter a habilidade, a aptidão dada por Deus, Ele mesmo habitando em cada um de nós, o seu Santo Espírito, para que a gente faça, para que a gente seja santo como Jesus, como Deus é santo. Senhores e senhoras que hoje aqui estão, e por alguma razão, ainda desconhecem o tão grande amor de Deus por vocês. Entendo que não há nada que lhe impede de hoje mesmo vocês conversarem com Jesus. Diga a Ele que você quer segui-lo. Diga a Ele que você, se esse for o caso, tem dúvidas sobre a verdade. Diga a Ele que você precisa de salvação. Diga a Ele que está cansado de viver se esforçando para obter a salvação com suas próprias forças. E de fato, com suas próprias forças você nunca vai conseguir. Portanto, meus queridos, não se enganem. Tomem cuidado para não fazer de seus costumes, dos costumes da sua família, dos costumes da sua igreja, como se fosse um mandamento de Deus. A tradição humana é facultativa, ela é opcional, mas a Escritura Sagrada é mandatória. Todos devemos obedecê-la porque é a palavra viva do Deus vivo. Isso nos leva ao terceiro e último princípio que o texto nos apresenta. A Escritura é soberana e a tradição é secundária. Aqui, ao contrário de como vimos no segundo ponto, quando a tradição pode ser levada em conta,
mas nunca como se fosse a Escritura. A tradição aqui nesse ponto ela deve ser rejeitada. Vamos voltar no exemplo de Corban. Agora dos versículos 8 a 13, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Imagine um rapaz fazendo um voto Corban com seu dinheiro. Isso significa que seu dinheiro estava todo consagrado a Deus. Também significa que mesmo que seus pais precisassem da sua ajuda, da ajuda financeira dele, esse rapaz não podia mais ajudá-los. Porque ele seria um desvio do voto feito. Ele fez um voto e consagrou esse dinheiro a Deus. Agora os pais precisam desse dinheiro por alguma razão. Vamos colocar uma razão importante. Mas o jovem não pode emprestar. Já está consagrado, já é para outra coisa. Em outras palavras, fazer um voto desse livra o rapaz de qualquer responsabilidade no cuidado para com seus pais. O voto de Corban era tão forte que deveria ser mantido mesmo que envolvesse a quebra da lei. E não é por menos que Jesus compara o que Moisés disse com o que os fariseus diziam. Olhem com mais detalhes no texto. Pois Moisés disse, vocês afirmam, vocês o desobrigam, vocês anulam, vocês mesmos transmitiram. Nós vimos que o problema com a cerimônia de lavar as mãos antes de comer era tê-la como se fosse uma regra imposta por Deus. Aqui o problema é outro. Não é simplesmente que o Corban tenha sido colocado no mesmo patamar que as Escrituras Sagradas, mas é que essa lei, criada por homens, anula a palavra de Deus. Ela vai contra o mandamento de Deus. Em outras palavras, esse é o caso de se rejeitar a tradição. Por 3 vezes Jesus mostrou esse terceiro princípio, de que a Escritura é superior, é suprema, é soberana. E se algo vai contra ela, deve ser rechaçado. O resto é inferior, para ficar mais didático. Versículo 8. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Negligenciam os mandamentos, se apegam às tradições. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, com o objetivo, a fim de obedecerem às suas tradições. Assim, vocês anulam o quê? A palavra de Deus. Qual é o instrumento disso? A tradição que vocês mesmos transmitiram. Em cada um destes casos, Jesus coloca a tradição dos homens em oposição à Escritura de Deus e proíbe de negligenciar, pôr de lado e anular a palavra de Deus para se apegar e obedecer à tradição humana. De fato, o que devemos nos apegar e obedecer é a própria palavra de Deus. Em resumo, quando os fariseus perguntam a Jesus o porquê de seus discípulos transgredirem a tradição dos líderes, Jesus responde com uma outra pergunta. Porque vocês transgridem os mandamentos de Deus em prol da sua tradição. Quando a Escritura e a tradição estão em choque, não tenham dúvidas, a Escritura é superior, ela é soberana sobre a tradição. Obviamente, nesse caso, que honrar pai e mãe está acima de um voto Corban. A luta dos reformadores pela exclusividade da autoridade da palavra de Deus é um princípio bíblico. A sola Escritura não é uma ideia humana. Foi o próprio Senhor Jesus que a apresentou. E ele apresentou ela como sendo sagrada, como sendo divina. Pedro fala a respeito disso no 1º capítulo da sua 2ª carta. Homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. A tradição não tem o que chamamos de inspiração divina.
A tradição é humana, não tem a mesma origem que a Escritura. A Escritura, a Bíblia, é mandatória, ela é suficiente. Não é necessário adicionar mais nada para fazê-la melhor. Nas palavras do salmista, e daqui a pouquinho eu vou incentivá-los a ler esse salmo, a considerar os salmos. No Salmo 19, a Bíblia diz que ele é perfeita, que ele é digna de confiança, que torna sábios os inexperientes, é justa, dá alegria ao coração, é límpida e traz luz aos olhos. Ela é mandatória, ela é suficiente. Jesus também ensina que a Bíblia ela é superior, ela é soberana. Não é a tradição que julga a Escritura, mas é a Escritura que julga a tradição. É a Escritura que diz se algo é certo ou errado, bom ou ruim, não a tradição. E agora que vocês sabem disso, que lugar vocês darão para a Bíblia? Que lugar vocês dão para a Bíblia em suas vidas? Que importância você dá à Bíblia hoje? Quer uma ajuda para responder essa pergunta? Quanto tempo você investe por dia para lê-la? Quanto tempo por dia você investe para estudá-la? Você não precisa dizer em voz alta, mas saiba que a sua resposta ela reflete a importância que você dá para a Bíblia. Essa que é sagrada, essa que é divina, essa que é mandatória, suficiente, superior. Você quer melhorar? Você quer melhorar a importância que você dá ao RAM, aumentar o ranking dela, colocar onde é devido o lugar dela? Você quer melhorar? Aqui vai uma sugestão. Se você não tem nenhum programa de leitura sistemática da Bíblia, eu gostaria de incentivá-lo a partir de amanhã, você ler os Salmos. E por que os Salmos? Porque são diversas as vezes que os salmistas eles demonstram um lugar especial que a Bíblia tem em suas vidas. E eu ia curtir que você, ao ler isso, fosse incentivado, encorajado a colocar a Bíblia no lugar que ela merece. Agora também entenda que várias vezes quando você lê o Saltério, os Salmos, a palavra que o salmista geralmente usa não é Bíblia ou Escritura. Às vezes é lei, como por exemplo no Salmo 119:1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Você pode substituir, que vivem conforme a Bíblia. Às vezes, palavra é o que indica a Bíblia. Olha só o Salmo 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A Bíblia é lâmpada. É ela que clareia o meu caminho. Eu citei um pouquinho, falei do Salmo 19, mas veja, substitua cada ponto desse em negrito, substitua por Bíblia. A Bíblia é perfeita. A Bíblia é digna de confiança. A Bíblia é justa. A Bíblia é límpida. Queridos, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu disse, nós celebraríamos o dia da Reforma Protestante, que não é hoje, mas daqui a alguns dias, mas que comemoraríamos hoje, estudando a Palavra de Deus. E no caso, calhou perfeitamente de que no dia de hoje, na nossa série no Evangelho, na exposição do Evangelho de Marcos, nós conversamos sobre uma das características, uma das marcas da Reforma Protestante, a sola Escritura, numa época em que ela era negligenciada. Lutero e outros homens, até mesmo antes de Lutero, como nós vimos nesse mês, conversei com as crianças e com vocês a respeito de Jan Hus, conversamos sobre John Wycliffe, pré-reformadores. Que a palavra de Deus tenha o lugar que ela merece nas nossas vidas. Esse é um valor que nós temos enquanto comunidade, enquanto grupo que se encontra para aprender de Deus e para servi-lo. Quero orar com vocês e agradecer a Deus pela oportunidade. Pai, obrigado por estarmos juntos, por pensarmos juntos, por refletirmos juntos na Tua Palavra. Que nós possamos louvar o Teu nome ao reconhecer que temos em nossas mãos algo que é divino, algo que é suficiente, algo que é sagrado,
algo que não é opcional, algo que é soberano sobre as nossas vidas no que diz respeito àquilo que devemos fazer. É aqui que nós encontramos o conteúdo, Pai, que revela que o Senhor nos ama tanto, que enviou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar e morreu por causa dos nossos pecados. E ao terceiro dia ressurgiu, ressuscitou, provando quem era, provando que nós podemos ter uma esperança que nada ou qualquer pessoa pode nos oferecer, a não ser o Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te peço para que tenhamos uma boa semana, levando em consideração a sola Escritura. É isso que eu peço em nome de Jesus, nosso único e exclusivo Salvador. Amém.